Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela me olhou direto nos olhos. E naquela hora, meu Deus, só eu sei quanta força tive de fazer para não me atirar nos seus braços. Eu estava sentindo tanta vontade de tocá-la, que as minhas mãos chegavam a tremer. Aliás, o meu corpo todo tremia. Tremia de emoção. Tremia de desejo. Tremia de alegria. Era como se uma força tivesse tomado conta de mim por completo. Era sentimento demais para um homem só. Para ser bem sincero, eu estava a ponto de perder o controle. O problema é que eu não podia forçar a barra. Eu não podia botar tudo a perder. Eu precisava ser paciente. Agir no momento certo. Afinal, eu tinha esperado tanto por aquele instante. Por um momento a sós com ela. Mesmo que fosse um segundo apenas. Eu agora não podia dar vazão a todos os meus instintos e pôr tudo a perder. Eu tinha acabado de estacionar o carro. Ela havia aceitado conversar comigo a sós, só que fez uma exigência. Tinha de ser num lugar bem distante. Quanto mais isolado, melhor. Não queria correr o risco de repente sermos vistos por algum conhecido. Depois que parei o carro, a gente ficou se olhando por algum tempo, sem falar absolutamente nada. É estranho. Quem pode medir um sentimento? Melhor dizendo, quem pode ir contra a força de um sentimento tão intenso como aquele que eu tinha no peito? Mesmo que todas as células do meu corpo dissessem que não, os meus olhos diziam que sim. Só de olhar para Mônica, só de saber que ela estava ali, pertinho de mim, do jeito que eu sempre sonhei, eu já chegava a passar mal. Já sentia um calor que tomava conta do meu corpo todo. Como já disse, minha vontade era de me atirar nos seus braços, beijá-la, saciar toda aquela vontade que eu sentia. E eu juro que teria feito isso se ela não tivesse feito aquela pergunta. E então, Anderson, você falou que tinha uma coisa importante para me dizer? Então, tô aqui. Ela falou sem tirar os olhos de mim, e da forma mais doce possível. Eu então respirei fundo, e até tentei dizer alguma coisa, só que, Deus do céu, sabe o que é esperar uma chance durante meses? E quando essa chance aparece, você simplesmente ficar sem ação? Sem saber o que fazer, o que dizer? Sei lá, me deu um branco. Aliás, foi mais do que isso. Eu fiquei morrendo de medo do que pudesse acontecer depois que eu lhe dissesse que estava apaixonado. Que eu estava simplesmente louco por ela. Eu já a conhecia há pelo menos uns 5 anos. Daí para mais. Acho que foi paixão à primeira vista. Só eu sei as noites de sono que já tinha perdido pensando nessa mulher. Imaginando como seria beijá-la. Como seria abraçar aquele corpo? Fazer amor com ela? Perdi a conta de quantas fantasias eu já havia criado na minha cabeça. Me imaginando casado com ela, morando na mesma casa, criando os nossos filhos, cuidando das nossas coisas. Meu Deus do céu, como eu sonhei. Eu chegava até a esquecer que essas eram coisas praticamente impossíveis de acontecer. Porque entre a gente havia um grande empecilho. A Mônica era casada. E como se fosse pouco, seu marido era simplesmente um dos meus melhores amigos. Para não dizer o melhor. Com toda franqueza, eu não desejo a ninguém o sufoco que já passei por conta dessa paixão. Passei e ainda passo. Não tem uma frase que fala
que o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente? Pois eu digo, sente. Sente sim. Arde, arde sim. Pelo menos eu sinto a chama desse amor arder na minha alma durante 24 horas por dia. O fogo do amor parece que nos consome por inteiro. Parece que queima cada pedacinho do nosso corpo. Parece que arde no nosso coração até nos deixar em cinzas. A ferida da paixão machuca até nos deixar completamente aos pedaços diante da pessoa amada. Só que engraçado. Ao mesmo tempo em que dói, ao mesmo tempo em que machuca, tudo é tão bom. Tudo é tão maravilhoso. Parece que tudo o que o fogo da paixão consome acaba renascendo diante de um simples olhar da pessoa amada. E era exatamente essa sensação que eu tinha naquele instante. Ali, diante da Mônica. As coisas entre nós tinham tomado um rumo diferente nos últimos dias. E tudo começou na festa do seu aniversário. Nesse dia eu acabei passando dos limites e lhe dei um abraço tão apertado e tão demorado que, juro, pude sentir as batidas do seu coração. Era como se fosse um coração só, o meu e o dela, batendo em dois corpos diferentes. Enquanto o abraçava, não sei de onde tirei tanta coragem para dizer no seu ouvido: eu adoro você. Eu disse aquilo, adoro você. Só que a vontade de dizer mentira, na verdade eu te amo, ardia na minha alma. E foi então que, para minha surpresa, ela disse aquelas palavras que quase me fizeram perder a cabeça. Pois se você soubesse as coisas que eu sinto por você, tenho até medo do que você poderia pensar de mim. Olha, ela falou aquelas palavras e eu simplesmente fiquei estático. O meu corpo continuava se movendo, mas eu fiquei paralisado. Até porque depois de dizer isso, ela ainda me deu um beijinho bem de leve assim no rosto e acrescentou, olhando firme nos meus olhos: eu também te adoro, Anderson. Você não imagina o quanto. Eu passei vários dias tentando decifrar aquela frase, tentando entender o que ela realmente tinha querido dizer com aquelas palavras. Só que, quanto mais pensava, mais eu ficava confuso. Porque tinha uma parte de mim que queria acreditar que aquilo que ela tinha me dito era mais clara e límpida declaração de amor. Mas tinha uma outra parte de mim que me segurava, que não me deixava acreditar, que me alertava. Ela entendeu que você a adora, mas como amiga. E quis dizer exatamente a mesma coisa, que tem o mesmo sentimento por você. Nada mais do que isso. Só que se fosse assim, as palavras seriam outras, e principalmente o jeito de dizer seria outro. Eu queria tanto acreditar que, assim como eu, em vez de dizer te adoro, ela também quisesse ter dito te amo. Ah, meu Deus, como eu desejei que isso fosse verdade. Como eu desejei que ela estivesse sentindo por mim o mesmo que eu sentia por ela. Eu imaginei tantas cenas de amor entre nós dois. Só que depois, por menos que quisesse, também acabava lembrando do seu marido. E a minha cabeça virava uma confusão só. Só que também, puxa vida, o que eu podia fazer? Não era culpa minha. A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. Não é assim que funciona.
Eu não tinha a menor culpa por estar amando a mulher do meu melhor amigo. Depois do seu aniversário, ficou aquele clima diferente entre nós dois. Talvez não tivéssemos dito tudo abertamente. Tudo ficou nas entrelinhas. Quando estávamos perto um do outro, os nossos olhares se procuravam a todo instante. E quando se achavam, ficavam fixos um no outro. Foi isso que me deu coragem de chamá-la para aquela conversa. Eu precisava falar tudo. Eu precisava abrir o meu coração. Eu precisava desabafar, confessar a ela tudo o que sentia. Mesmo que isso pudesse significar o fim da nossa amizade. Na verdade, eu estava decidido. Ou o seu amor ou nada. A sua amizade já não me bastava. Apesar disso, de estar decidido, quando chegou a hora, eu comecei a suar frio. Diante dela, as palavras não saíam. As minhas mãos suavam. O meu corpo todo tremia. Pois é, Mônica. Eu nem sei como começar. Que tal pelo começo? Não, tudo bem, é que tem uma coisa aí que está acontecendo comigo que... Sabe quando você pensa demais numa coisa? Ou melhor, numa pessoa? Sabe quando você não consegue ficar um segundo sem pensar, sem lembrar dessa pessoa? O que será que isso significa? Por que essa pergunta? Você anda pensando demais em alguém? É isso? É mais ou menos isso. Sabe, eu não queria. Aliás, eu não devia. Só que é mais forte do que eu. Eu penso nessa mulher 24 horas por dia. Engraçado. Eu ando sentindo a mesma coisa. Você está falando sério? Claro. Isso nunca me aconteceu antes. Sinceramente, eu não sei nem explicar porque ando pensando tanto nessa pessoa. Ouvindo-a dizer aquilo, e daquele jeitinho tão doce, com os olhos fixos em mim, aí eu não tive mais dúvidas. Claro que ela só podia estar falando de mim. Estar falando de quem? Só podia ser de mim. Porém, mesmo assim, com a voz trêmula, eu perguntei: e será que eu posso saber quem é essa pessoa? Eu tinha certeza de que ela estava falando de mim. Tanto que respirei fundo, toquei a sua mão e comecei a acariciá-la delicadamente. Só o toque com a sua pele já era o suficiente para que cada pedacinho do meu corpo se incendiasse. Ela não esboçou nenhuma reação. Permaneceu ali, me olhando da mesma forma. Eu então insisti. Quase supliquei. Me conta. Quem é o sortudo que anda mexendo com esse coraçãozinho? Ela sorriu. Eu não posso. É segredo. Assim não vale. Tá certo. Eu conto. Mas só se você contar primeiro. Afinal, não foi você quem começou essa conversa? Conte primeiro você. Eu então aproximei meus lábios do seu pescoço. E em vez de responder, comecei a beijar bem de levinho a sua orelha. Senti que ela se arrepiou no mesmo instante. Meu Deus, como eu tinha esperado por aquele momento. Só eu sei quantas noites eu já tinha imaginado aquela cena. Eu não tinha a menor ideia de como tudo aquilo acabaria. Mas francamente eu também não estava nem aí. Tudo o que eu queria mesmo
era sentir o seu calor, o cheiro do seu corpo. O resto, seu marido, a nossa amizade, a possibilidade de algum conhecido passar por ali nos ver, justamente naquele momento, tudo o que nos cercava, enfim, para mim nada mais importava. Quando os meus lábios encontraram os seus, quando senti o toque da sua boca, o contato com a sua língua, eu me senti como se estivesse sendo carregado por anjos. Eu nunca na minha vida, e posso dizer isso com a maior de todas as certezas, eu nunca senti nada parecido. Eu podia ver que com ela estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Não dizem que ninguém consegue mentir, que ninguém consegue esconder nada quando olha direto nos olhos de alguém? E aquela tarde não poderia terminar de outra forma, que não fosse numa cama de motel. Foram os minutos mais intensos da minha vida. Do primeiro beijo, ali dentro do carro, até a entrada e depois a saída do motel. Não trocamos uma única palavra. E nem precisava. Nossos olhos e nossos corpos falaram por nós. Não acredito que haja felicidade maior do que aquela que senti nos seus braços. Foi simplesmente inesquecível. No caminho de volta, foi ela quem quebrou o silêncio. E agora, Anderson? O que vamos fazer daqui para diante? O que a gente fez foi muito sério. Do fundo do coração, eu queria ter dito tanta coisa. Se ela quisesse, a gente ia morar junto amanhã mesmo. Era tudo o que eu mais queria nessa vida. Eu a amava demais. Seria um sonho viver a seu lado o resto da minha vida. Eu então parei o carro no acostamento. Peguei sua mão e olhei fundo nos seus olhos. É como eu já disse, era um sentimento tão forte que tomava conta de nós dois, que bastava aquilo, um simples olhar, e nossas almas já se sentiam completas. Hoje faz 2 meses que nos tornamos amantes. Achamos melhor assim. Pelo menos até encontrarmos uma solução melhor. Um jeito de ficar juntos o dia todo, a semana toda, o mês, o ano, para sempre. Só que sinceramente não é fácil. Se antes para mim já era um verdadeiro suplício vê-la ao lado do marido, agora então não tenho nem palavras para descrever o que às vezes sinto. Eu acho até estranho que ninguém ainda tenha percebido, porque tanto eu quanto ela não conseguimos mais disfarçar. A gente se transforma quando está um diante do outro. É mais forte do que nós. É um amor que transborda pelos olhos, pela fala, pelos gestos, pelos poros. Ah, Mônica, às vezes eu me pergunto, até quando teremos de viver assim juntos, porém separados? Felizes e ao mesmo tempo tristes por não podermos viver esse amor em plenitude? Até quando eu terei de esconder o que eu sinto? Até quando que eu terei de me manter calado, sufocando essa vontade que eu tenho de gritar para que o mundo inteiro ouça? Que você é meu amor, que você é minha paixão, que você é meu tudo, que você é minha vida. Até quando, Mônica?